Bom dia, queridos e amados. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede pela sua infinita misericórdia, porque Ele não quer que nenhum de nós nos percamos, mas que sim, todos sejamos salvos. Queremos agradecer a Deus por esse novo dia de oportunidades que Ele nos concede. Enfim, agradecer a Deus e pedir a Deus por proteção e bênçãos, né? Pedir a Ele que nos abençoe e nos proteja todos os dias. Vamos ler a Bíblia no tocante ao negociar com a palavra de Deus, né? Aqueles que fazem negócios com a palavra do Senhor, usando indignamente a Bíblia, a fiel palavra do Senhor. Peguem suas Bíblias, por favor, e nos acompanhem em Miqueias 3:11, que diz assim: os seus chefes dão umas sentenças por presentes ou peitas, e os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Esses são os falsos pastores, né? Que ensinam a palavra do Senhor, não na totalidade, mas aquela que diz quais são os interesses deles, né? Aquele pedacinho do versículo onde está o interesse deles, que são os dízimos. Em Provérbios 23 diz assim: ouve, grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerá um sábio se alegrará nele. Está no Provérbio 23:24. Mas no 23 diz: compra a verdade e não a vendas, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Deus diz para comprarmos a verdade e não a vendermos, né? Porque a verdade de Deus pode ser comprada, mas não com dinheiro, né? Em 2 Coríntios 11:7 diz: pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? É o que fazemos aqui, irmão. Estou pecando por anunciar o Evangelho de Deus de graça, sem pedir nada, sem pedir dinheiro algum. Estou pecando quando digo aqui a verdade que está na Bíblia? Essa é a minha pergunta a vós. Em Isaías 55:11 diz: Isaías 55:1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde. Comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque na Bíblia, vinho e leite é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é vinho e leite. Vinde e comprai sem dinheiro. Vede, irmãos. Em 1 Coríntios 2:12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. O que nos é dado gratuitamente é a palavra do Senhor. Em Mateus 10:8, 7 e 8. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino de Deus.
curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Isso o Senhor Jesus disse aos 12, né? Então, de graça recebestes e de graça dai. Em Apocalipse 3:17 diz, Apocalipse 3:17 e 18. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Vede, amados, muitos estão cegos, né? Não conseguem ver a verdade que está na Bíblia, porque são enganados pelos falsos pastores. Portanto, o Senhor nos adverte que compre de graça, sem dinheiro, a palavra dele, vinho e leite, graças a Deus. Em Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, até a nós, que pregamos a palavra do Senhor, que somos escolhidos do Senhor, que fazemos a obra do Senhor. Se possível fora, eles enganariam até nós, os escolhidos, mas não. Nós perseveramos na fiel palavra do Senhor, Deus e Senhor Jesus, nas doutrinas dele, obedecendo-os. Em 2 Coríntios 11:13 diz, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, mas na verdade são lobos devoradores, cães gulosos. E em 2 Pedro 2:1, 2 e 3 diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A destruição deles será repentina, amados irmãos. E muitos seguirão as suas dissoluções, muitos, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Qual é o caminho da verdade? Aqui, a Bíblia, é o caminho da verdade. A palavra do Senhor é a verdade. E por avareza, no 3, e por avareza farão de vós um negócio, com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque no 4, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, sim, aqueles anjos que foram após Satanás, a terça parte, se não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para os juízos. Então, queridos e amados irmãos, estes também não terão perdão, se nem os anjos tiveram, né? Os que pecaram, os que seguiram após Satanás, quanto mais os servos do Satanás, esses que hoje pregam a mentira e não a verdade, pregam a mentira disfarçada de verdade, usando infielmente a palavra do Senhor. Acordai, irmãos, enxergai. Vamos obedecer ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, seguir as doutrinas do Senhor Jesus, para que possamos ser
salvos e não enganados. Graças a Deus. Vamos ler a Bíblia para estarmos seguros, crermos nela para sermos salvos e praticarmos para sermos santos. Graças a Deus. Não fiquem aborrecidos comigo, porque sempre estou falando aqui, admoestando-vos sobre os falsos pastores e os falsos profetas das mais de 40.000 falsas igrejas, que só uma igreja verdadeira e única, a igreja de Deus, a que o Senhor Jesus criou e resgatou com o seu próprio sangue. Vamos atentar para isso, amados irmãos, graças a Deus. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, queremos te agradecer por este novo dia de oportunidades, por estas santas e fiéis palavras dirigidas aos nossos ouvidos, às nossas mentes, aos nossos corações. Não permitais, Senhor, que sejamos enganados. Oh, Pai, coloca a Tua palavra dentro de nós, do nosso coração, da nossa mente, para que não sejamos enganados. Obrigado por tudo. Abençoa a nossa família, toda a nossa parentela, nossos pais, mães, filhos, maridos, mulheres, irmãos, amigos. A todos esses que nos seguem e nos acompanham nesse canal, ouvindo as suas santas e fiéis palavras. Obrigado por tudo. Abençoa-os, Pai. Dá-nos um bom dia. Abençoa-nos e guarda-nos em nome de Jesus. É o que te oro, te peço e pelo que te agradeço. Amém. Graças a Deus. Bom dia, queridos e amados irmãos. Amém. Graças a Deus. E vamos continuar orando.